Atenção, assim entrou no radar do INSS. E isso pode virar questão de prova. A notícia é recente: o governo federal ampliou o prazo para o uso obrigatório da biometria da Carteira de Identidade Nacional, assim, nos benefícios do INSS e em benefícios sociais. Mas, meu querido, minha querida, aqui no Gabarito Previdenciário a gente não olha para a notícia só como notícia. A gente olha e pergunta: onde a banca pode cobrar isso? E a banca pode cobrar não porque assim seja um benefício previdenciário, ela não é, mas porque ela mexe com a identificação do requerente, cadastro biométrico, concessão, manutenção e renovação de benefícios, processo administrativo, CNIS, atendimento do INSS e a hierarquia das normas. Então hoje a ideia é transformar uma notícia em aula de prova. Pois bem, se você caiu de paraquedas por aqui, me chamo Teodoro, pode me chamar de Tel. Sou professor especialista em Direito Previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarito Previdenciário. Esse projeto que é dedicado a te acompanhar até o teu nome estar no edital de convocação daquele tão sonhado cargo público. E deixa eu fazer com você aqui uma reflexão rápida antes da aula. Em Provérbios nos ensina que adquirir sabedoria é o principal. Para o concurseiro isso é muito prático, não basta acumular notícia, a gente precisa transformar a informação em entendimento. E entendimento em acerto de questão. Aqui no canal do YouTube, a playlist segue a lógica do edital. Então este vídeo conversa especialmente com os temas de legislação previdenciária, aplicação das normas, filiação e inscrição, CNIS, atendimento, serviços e processo administrativo previdenciário. E como sempre, o grupo de estudos está a todo vapor com os desafios semanais. O link do plano de estudos gratuito, da lista da Masterclass Previdenciário Gabaritado e da playlist completa estão na descrição. Então se ajeite, pega aquele cafezinho ou chá, posicione o seu caderno, porque hoje nós vamos entender uma notícia que pode virar pegadinha no próximo concurso do INSS. Primeiro nós vamos entender o que mudou e por que, afinal de contas, isso importa para a prova. Então nós vamos organizar essa notícia em 3 camadas. A primeira camada é a camada da política pública. O governo quer unificar a identificação biométrica dos cidadãos usando a Carteira de Identidade Nacional como base de referência. A lógica anunciada é aumentar a segurança, reduzir a fraude, proteger dados e garantir que o benefício chegue a quem realmente tem direito. A segunda camada que trabalharemos aqui é a camada administrativa. A autarquia do INSS e os demais órgãos gestores de benefício terão que adaptar seus fluxos de atendimento, inclusive no ambiente digital, como o aplicativo Meu INSS, para verificar a biometria. E a terceira e última camada que nós vamos trabalhar é a camada da prova, é a camada de prova. E aqui está o ouro para o concurseiro. A banca pode cobrar esse assunto como requisito administrativo para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social. Meu querido, minha querida, um ponto de atenção aqui, não confunda, tá? Isso não muda os requisitos materiais de cada benefício. Ou seja, a idade da aposentadoria não mudou, a carência do benefício não mudou, qualidade de segurado não mudou, a dependência econômica não mudou. O que mudou é um requisito administrativo de identificação ligado à segurança do procedimento e à validação da concessão, manutenção ou renovação. Veja, minha gente concurseira, a banca adora confundir requisito material com requisito administrativo. Nós precisamos prestar muita atenção, porque essa pode ser uma das pegadinhas centrais. Pois bem, vamos usar um exemplo aqui. Então imagine uma pessoa pedindo benefício por incapacidade temporária. Os requisitos materiais continuam sendo os requisitos previdenciários próprios: qualidade de segurado, carência quando exigida, incapacidade laborativa, avaliação médico-pericial, entre outros requisitos. O que eu quero que você perceba é que a biometria não substitui nenhum desses requisitos. A biometria, então, serve para identificar a pessoa que está requerendo, mantendo ou renovando o benefício. Então, se a banca disser assim: a exigência de biometria substitui a comprovação da qualidade de segurado, aquela assertiva está errada. E se a banca disser:
A exigência da biometria cria uma etapa administrativa de identificação do requerente, do titular ou do responsável legal. Aí a assertiva caminha para estar certa desde que observe o cronograma e as exceções. Pois bem, agora nós vamos para a base legal. Você já deve saber, mas sempre é bom reforçar. Lei, decreto e portaria não são a mesma coisa. E aqui entra um tema clássico do edital: hierarquia normativa. A base do nosso estudo dessa aula está lá na Lei 15.077 de 2024. A lei estabelece que é requisito administrativo obrigatório para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social, documento com cadastro biométrico realizado pelo poder público nos termos definidos pelo Poder Executivo Federal. Então perceba a estrutura: a lei cria a exigência, o decreto regulamenta, a portaria organiza o cronograma. Isso é muito importante para a prova. A portaria, então, não nasce do nada. Ela não inventa sozinha a obrigação. Ela operacionaliza os prazos dentro da moldura da lei e do decreto. Então você, meu querido concurseiro e concurseira, precisa enxergar com muita clareza essa escadinha normativa: Constituição Federal e Seguridade Social, a Lei 15.077 de 2024, o Decreto 12.561 de 2025 e a Portaria 2.907 de 2026. E essa escada, essa pirâmide, como você queira chamar, que a banca pode transformar em um item de certo ou errado. E agora vem algo que pode criar uma grande confusão. Sim, não é CNIS. E essa é uma pegadinha com cheiro de Sebrasp. Sim, é a Carteira de Identidade Nacional. Portanto, é um documento de identificação civil. CNIS, por sua vez, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, CNIS é o banco de dados previdenciário com informações de vínculos, remunerações, contribuições e outros dados relevantes para análise de direitos previdenciários. Portanto, meu querido, minha querida, assim ajuda a identificar a pessoa. O CNIS ajuda a comprovar as informações previdenciárias. Uma coisa não substitui a outra. Veja que o examinador pode montar uma assertiva assim: com a implementação da SIM, o Cadastro Nacional de Informações Sociais deixa de ser utilizado como base de comprovação de vínculos, remunerações e contribuições. Essa assertiva está errada. O CNIS ele continua sendo central no direito previdenciário, assim entra como elemento de identificação biométrica, não como substituta da base previdenciária. Então essa frase é para você grifar. Assim identifica a pessoa. O CNIS organiza informações previdenciárias. E onde isso tudo pode entrar no futuro edital do concurso do INSS? Esse assunto pode entrar em mais lugares do edital do que parece. Primeiro ponto, esse assunto pode entrar no item da legislação previdenciária. Aqui a banca pode cobrar conteúdo, fontes, vigência, hierarquia, interpretação e principalmente integração das normas previdenciárias. Por exemplo, o que nós já vimos, que a lei estabelece a exigência, o decreto regulamenta e a portaria define o cronograma. Isso, por exemplo, é um tema de hierarquia normativa e aplicação das normas previdenciárias. Um segundo ponto onde esse assunto pode entrar, no tema da Seguridade Social. A lei fala em benefícios da Seguridade Social e não apenas em benefícios previdenciários. Então o tema pode conversar com previdência e assistência social. Um terceiro ponto em que esse tema pode entrar é RGPS, filiação e inscrição. Aqui entra a relação com a identificação do segurado, CPF, NIT, NIS, PIS, PASEP e CNIS. A banca pode tentar misturar todos esses cadastros. O quarto ponto que esse assunto pode entrar é plano de benefícios, porque a exigência da SIM aparece na concessão, manutenção e renovação de benefícios. E cuidado, essa exigência não é somente para concessão. Um quinto ponto que eu acho que é o mais provável desse assunto aparecer é no processo administrativo previdenciário. E por quê? Porque a implementação do cadastro biométrico e da SIM acontece nos fluxos de atendimento. Isso pode envolver requerimento, exigência administrativa, comunicação do cidadão, canais remotos, Meu INSS, o aplicativo do Meu INSS e atendimento presencial. E um sexto ponto que esse assunto pode aparecer
é na manutenção de benefícios. A notícia deixou claro que não há bloqueio automático de benefício ativo. Então a banca pode tentar afirmar que a simples ausência da SIM gera o cancelamento imediato do benefício e muito cuidado com isso. Agora nós vamos transformar tudo o que nós acabamos de conhecer em possíveis questões de prova. Então esse é o famoso treino de banca no estilo certo e errado. Pois bem, item 1. A carteira de identidade nacional substitui o CNIS com base na comprovação de vínculos, remunerações e contribuições do segurado. A carteira de identidade nacional, assim, é um documento de identificação civil e base biométrica. O CNIS continua sendo o cadastro previdenciário utilizado para informações laborais e contributivas. Item 2. A exigência de cadastro biométrico nos termos da regulamentação federal relaciona-se à concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social. Essa afirmativa está certa. Atenção à tríade: concessão, manutenção e renovação. Item 3. A Portaria 2.907 de 2026 revogou a portaria anterior e redefiniu o cronograma de utilização das bases biométricas. Portanto, quem já possui biometria em base admitida transitoriamente, como CNH, TSE ou Polícia Federal, pode ter tratamento diferente de quem ainda não possui nenhum cadastro biométrico. Essa afirmativa é certa porque é justamente o detalhe do cronograma novo. Pois bem, meu querido, minha querida, você percebeu a lógica? A notícia vira aula quando você encontra a estrutura. E a estrutura é essa. Primeiro, existe uma exigência legal de cadastro biométrico. Segundo, essa exigência foi regulamentada por decreto. Terceiro, a portaria mais recente ajustou o cronograma. Quarto, assim é a base biométrica de referência. Quinto, bases como CNH, Polícia Federal e TSE são admitidas transitoriamente dentro das regras do cronograma. Sétimo, assim não é o CNIS. Então você que entende esses 7 pontos não fica refém da notícia. Você transforma a notícia em ferramenta de prova. Agora vem uma questão importante. Será que a carteira de identidade nacional é obrigatória para pedir benefícios do INSS? Veja que a afirmação da obrigatoriedade dita solta pode estar incompleta. Sabe por quê? Porque como nós falamos anteriormente, existe um cronograma, existe uma transição. Portanto, existem bases biométricas aceitas temporariamente, como nós vimos. Portanto, cuidado, gente, com as situações excepcionais. Existe uma diferença entre quem não tem biometria nenhuma e quem já tem biometria em base oficial. Então, em prova, fuja de palavras absolutas como sempre, nunca, imediatamente, automaticamente, exclusivamente, quando ainda há regra de transição. A banca adora pegar o candidato que decorou manchete, mas não entendeu a norma. Pois bem, meu querido, minha querida, como de praxe, vamos fechar com o mapa mental. Portanto, biometria no INSS em 6 palavras-chave. Primeira palavra, identificação. A biometria serve para confirmar quem é o requerente, titular ou responsável legal. A segunda palavra, segurança. A finalidade é reduzir fraude e proteger o pagamento correto. Terceira palavra, cronograma. Não trate a regra como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Quarta palavra, transição. A carteira de identidade nacional, assim, é a referência, mas outras bases podem ser aceitas temporariamente. Quinta palavra, exceções. A lei e o decreto prevêem dispensa enquanto o poder público não oferecer condições de cadastramento para determinadas situações. Sexta palavra, edital. O tema pode aparecer em legislação previdenciária, seguridade social, filiação, inscrição, CNIS, plano de benefícios, processo administrativo, atendimento e manutenção de benefícios. Portanto, se você guardar esse mapa, já sai na frente de muita gente que só leu a manchete. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, parabéns por chegar até aqui. Nessa aula você não ficou apenas por dentro de uma notícia recente sobre a SIM, biometria e benefícios do INSS. Nessa aula você aprendeu a enxergar como uma notícia pode virar uma questão. Você viu a diferença entre a SIM e o CNIS. Você viu a escada normativa ou a pirâmide normativa, lei, decreto e portaria. Você viu os pontos de edital em que o tema pode ser encaixado.
e viu como a banca pode criar pegadinhas com palavras absolutas, prazos, exceções e a confusão entre identificação civil e cadastro previdenciário. Portanto, meu querido, minha querida, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, escreva nos comentários sim, não é CNIS e me diga se você quer uma aula específica sobre CNIS e acerto de dados cadastrais. E aproveite para entrar no grupo de estudos pelos links da descrição. O plano de estudos gratuito e a lista da Masterclass Previdenciário Gabaritado estão ali. O grupo de estudo está a todo vapor com os desafios semanais para manter a sua preparação em movimento. E como desafio, assista também a playlist do canal na ordem do edital, especialmente os vídeos sobre legislação previdenciária, segurados, filiação e inscrição e ainda CNIS. Pois bem, por essa aula é só. Que Deus abençoe imensamente seu estudo, sua preparação e nós nos vemos em breve.